Família Rodrigues, a família Atos, Yaron, Esdras, Vinícius, eu, Edalmo, que está aqui no café do Shabat, o café da manhã. É um café simples, senhores, pão e café e manteiga. E com isso a gente tem um relacionamento familiar, trocamos informações, ideias. Senhor Yaron, esse café da manhã, esse Shabat, o que o senhor tem a nos falar? O Shabbat tá bom, o café da manhã também tá ótimo. E uma boa vida, um bom Shabbat e se inscreva no canal. Somente isso? Somente isso. Simples, eficaz e é uma semente que vai crescer. Tenha uma boa vida, um bom Shabat. Ótimo. Senhor Atos Baruch, nesse café da manhã, esse pão, tá bom. Você acha que um café da manhã tem que ter mais do que pão e manteiga? Tem, então, o que a pessoa achar melhor, coloca. Ótimo. E aí, essa semana, o Shabat, o que você tem a nos falar? Bom dia, Shabbat Shalom a todos. Semana eu tava pesquisando sobre censura das pessoas, dos nossos ancestrais e tal. Sobre desses casos, como é que eles foram censurados pelos governos, até pela própria população, alguns casos. É o seguinte, eu tava avaliando a história da humanidade, a humanidade tem uma coisa em comum de censurar aqueles que têm ideias diferentes. Isso já é comum ao longo da humanidade. Ó, Sócrates, por exemplo, foi preso por crimes de imoralidade. Ele foi preso por corromper a mente dos jovens daquela época, sendo que não estava corrompido a respeito de suas ideias. Mas o governo falava que não, tá corrompendo, não sei o que. Aí ele foi condenado à morte. Outro, reinado de Marco Aurélio. O reinado dele, apesar dele ter tido a fama de justo, ele censurou todos aqueles que pregavam o cristianismo. Ninguém mais podia pregar a religião cristã, o monarca absoluto, o Marco Aurélio. Outro também foi o Galileu Galilei. Ele tinha a teoria que a Terra não era o centro do universo. Ele estava lutando isso contra a Igreja Católica. Mas a Igreja Católica via que ele estava com uma mentalidade errada, que não tinha a mentalidade certa de se pensar. E ele foi preso e morreu na prisão, entende? Então, tipo, isso é muito comum na história da humanidade. Não só dentro dos antigos, mas até hoje. Isso está acontecendo, entende? E você não concordar com a ideia do outro, tudo bem, você não pode restringir o que ele fala. Você pode aceitar o que ele está criticando, mas não restringir. E muitos falam, é esquerda, outros falam que é direita, mas não, ambos podem fazer isso, ambos têm poder de censurar o que eles quiserem. Atualmente é mais a esquerda que está fazendo isso, mas sei lá, daqui pra frente pode ser a direita, pode continuar a esquerda, entende? Então, tipo, é acreditado, se a gente perder a nossa liberdade de expressão, em uma geração, a gente nunca mais vai poder reconquistar ela. A gente tem que sempre manter ela. De geração após geração. Se perdemos em uma geração, perdemos ela. É uma batalha isso. É isso, gente. Shabbat shalom a todos. Shabbat Shalom, senhor Atos Baruch. Um bom café da manhã, um bom descanso. Senhor Esdras Vinícius. E aí, senhor? Tão caladinho hoje, quieto, um café da manhã? O que tem a nos falar e sempre de verde? Bom, medo da censura, né? Bom, Shabbat Shalom pra todo mundo. Essa semana foi uma semana assim, ultra, super, ultra, hiper, muito louca. Primeiro, né, a gente teve o caso do submarino, acho que esse todo mundo ficou sabendo, né? Dos milionários que entraram no submarino no domingo e o submarino desapareceu. Eles foram visitar o Titanic, né? O destroços do Titanic. E beleza, ninguém sabia quem estava por lá, queriam ver e tal. Acabou que o submarino implodiu com eles dentro, ou seja, eles morreram todo mundo ali, pelo menos com uma morte indolor, totalmente indolor, que é o método pela implosão na pressão do mar, né? Aí assim, pra cá, né, no nosso queridíssimo Brasil, acho que o que está acontecendo por aqui é muito doido, porque a gente está com o nosso queridíssimo Lula viajando, ele está em Paris, falando que a humanidade é a Amazônia da humanidade, basicamente vai entregar a Amazônia para todo que é estrangeiro, é o de sempre, né? E, assim, um outro caso que esse já me pegou de surpresa, muito surpresa, que ele foi na madrugada de ontem para hoje, né, hoje no sábado, é lá em Rostov.
onde fica Rostov, na Rússia. Basicamente um batalhão que o Putin contratou como mercenários estão dando um golpe de Estado. É engraçado, tá tendo uma situação muito louca no mundo. O mundo está muito louco, né? E como eu sempre falo, já tá muito batido, mas eu vou continuar falando. Cuide-se, se proteja, porque estamos vivendo um período onde o fim do Império Ocidental está acontecendo. E o período de se viver, o pior período de se viver em toda a humanidade sempre foi no período do fim de um império, né? Não importa qual fosse. Estamos no período do fim desse império chamado Ocidente. É um império muito grande, mas ele está ruindo. E bom, no final apenas aguardemos para ver o que vai suceder futuramente. Mas é isso, se cuidem muito, porque vão precisar de muito cuidado. É isso, Shabbat Shalom para todo mundo. Shabbat Shalom, senhor Herta Vinícius, um ótimo café da manhã. Senhora Rejane, e essa paraxá, o que tem a nos falar, as novidades? Bom dia a todos, Shabbat Shalom, sejam bem-vindos ao nosso canal. Curta, compartilhe e se você ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva, nos ajude a fazer esse canal a crescer. A porção da semana é a porção de Korah, conhecida no português como Coré, né? A Korah, ele, vamos dizer assim, pegando um gancho do Esdras, essa porção vai falar sobre o fim de uma ideia, né? A ideia, ela nunca é finalizada com flores ou com carinho, mas sim com fogo, com dor e com desespero. Então, Korah, ele teve uma grande ideia. Vou falar um pouquinho dele antes de falar da ideia dele. Ele era primo de Moisés e de Arão, eles eram todos primos. E ele, tipo assim, ele tinha o privilégio de ser da tribo de Levi, de ser uma das pessoas muito capazes, e ele era de todo o acampamento a pessoa mais rica. Ele era muito rico mesmo. E nisso, ele conquistou muitas pessoas, né? 250 pessoas, se não me engano, ficaram ali ouvindo as ideias dele e colocando em práticas alguns atos assim que diante do Eterno era muito errado, porque ia contra a liderança de Moisés. Então a ideia que ele teve foi destituir Moisés do cargo de líder, qual ele assumiria em seguida. E então no dia seguinte ele queria, além de liderança, ele também queria o sacerdócio, ele queria ser líder e sacerdote, né? E o Eterno disse não, que a liderança vai ser de Moisés e o sacerdócio vai ser de Arão. E ele até chegou a negociar, dizendo que queria mesmo, pelo menos o sacerdócio. E Moisés então falou com ele, olha, então vamos fazer um teste. A pá que o Eterno escolher vai ser a pá que vai liderar o sacerdócio. E aí ele mandou ele colocar as 250 pás, ele tinha 250 chances, quando Arão só tinha apenas uma única chance de que o Eterno escolhesse. E ele posicionaram todas as pazinhas lá, e quando escolheu a de Arão, o Eterno então disse, essa ideia do Korah liderar o meu povo não vai rolar. E ali aconteceu uma coisa terrível. A terra se abriu e havia labaredas de fogo debaixo da terra e consumiu todos eles. E é dito dentro da Torá que eles gritavam quando a terra se fechou com eles lá embaixo, os 250 seguidores de Korá. Gritava e ele dizia, Moisés, você realmente é o líder escolhido pelo Eterno. E Arão, o sacerdócio, realmente foi o Eterno que colocou diante de você o sacerdócio. Eu confesso, ele confessou arrependido e muito apavorado. Então, assim, o fim da ideia de Korah foi triste, né? A gente levando assim por um lado bem assim, vamos dizer assim, humano, é uma coisa triste de se presenciar, de imaginar, ver pessoas que você conheceu a vida inteira, ver seus parentes sendo consumidos ali por fogo, né, por destruição. O que não é diferente de qualquer ideia quando ela tem que ser exterminada ali da região ou do planeta. As ideias são removidas com dor e sangue. Então tenhamos muito cuidado qual ideologia vamos abraçar, qual causa vamos lutar, porque se decidirem apagar as nossas ideias, eles irão nos apagar. Essa porção ela é bem tensa, eu acho uma porção muito tensa, você lê e fica meio assim querendo comparar com os dias atuais, porque são muitas ideias e você fica tipo meio qual que é a ideia certa, mas
busque no eterno uma direção certa. Uma das coisas que eu posso dizer para você, estudar a Torá é uma coisa certa, é uma coisa boa, e você vai errar, vamos dizer assim, com um grau menor do que um erro comum, porque o grau é muito grande, o grau de erro, a margem de erro é muito gigante e a sua margem vai estar diminuindo. Mas você não vai errar a ponto de machucar ou prejudicar outras pessoas. No mais, tenha uma boa vida e seja uma pessoa bondosa. Compartilhe o que você tem e entenda que conhecimento é mais importante do que informação. Tenha conhecimento, também seja uma pessoa informada para você guiar os seus passos e talvez guiar uma ou duas pessoas junto de você. Shavua Tov para vocês. Shavua Tov, senhora Rejane, a todos da família Rodrigues, um ótimo café da manhã. A vocês também, que tenham um bom café também. A todos aí, vou dar uma palavrinha e já volto. Shalom. Shalom. Shabbat shalom a todos os presentes. Estou um pouco gripado, mas podemos falar o seguinte, como sempre eu falo, vocês têm que se manter de pé, têm que estudar e têm que encontrar um propósito para viver, para construir. Não deixe os dias se irem por falácias, por comentários que não levam a lugar nenhum. Construa. Você ficará muito mais tempo morto que vivo. Então construa, aproveite o tempo. Quando você falar para você mesmo, eu não tenho tempo, tira essa palavra eu não tenho tempo, eu não tenho vida. Porque cada tempo que você perde, o tempo é vida. Então quando você não tiver tempo para alguma coisa, eu não tenho vida para fazer isso, eu não tenho vida para arrumar isso, eu não tenho vida para consertar. Quando você trocar essa palavra de tempo para vida, você vai observar o efeito que tem de dentro para fora. Não é mais uma palavra qualquer, é uma palavra que tem um significado. Deixará de ser apenas uma palavra com significante. Por isso, digo a você, tenha vida para estudar, tenha vida para construir, tem alguma coisa para terminar? Tenha vida para terminar. A todos aí, um shalom e um ótimo Shabbat.